Dando início à sessão do Tribunal Regional Eleitoral, saudando, em primeiro lugar, os eminentes colegas, a começar com o nosso vice-presidente e corregedor, desembargador Francisco José Meixe, os desembargadores Silvio Ronaldo Santos de Moraes, Gerson Fischmann, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Amadeu Henrique Ramela Butelli e Oyama Assis Brasil de Moraes. Saudação também ao Dr. Fábio Venzon, nosso querido procurador, competente, vou ficar por aqui, doutor Fábio, procurador eleitoral, aos advogados que hoje irão atuar, doutores Roger Fischer, Milton Cava, Jonas Caron, que eu estou vendo aqui, e o doutor Rogério Vargas, né, o nosso homem do Alegrete, em nome de quem saúdo a todos os funcionários da casa. Saudação à audiência que nos assiste. O primeiro processo da pauta é o embargo de declaração final 306/52, Porto Alegre, relatoria do desembargador Fischmann e preferência do Dr. Milton Cava. Dr. Gerson. Senhor presidente, em seu nome, renovando as saudações a todos os colegas, uma especial saudação ao Dr. Fábio Venzon, representante do Ministério Público, Dr. Rogério Vargas, secretaria, em nome de quem saúdo todos os servidores, e aos advogados aqui presentes, que faço a saudação, então, em nome do Dr. Milton Cava, que pediu interesse. Eu encaminhei o voto, senhor presidente, é bem sucinto, no sentido da rejeição dos embargos, entendendo que não há aquelas chamadas incongruências e obscuridades, porque as conclusões foram devidamente explicitadas no acórdão, de acordo com o parecer técnico, parecer ministerial, tratava-se daquela questão da cota feminina e que o entendimento da Corte foi no sentido de que esses financiamentos tinham a obrigação de ser gasto na campanha feminina e não apenas que sobrasse alguma reserva. Então, o acórdão, parece que os declaratórios eles têm aquele caráter de tentativa de rejulgamento e, evidentemente, que caberá à parte, no recurso próprio e apropriado, discutir essas questões, mas não há omissões ou obscuridades que justifiquem. É nesse sentido o voto, senhor presidente. E há já unanimidade dos pronunciamentos já declinados, e com isso proclamo o resultado, por unanimidade, rejeitaram os embargos de declaração. O segundo é o recurso eleitoral. Presidente, peço licença para me retirar da sessão. Toda licença. Não sei antes de cumprimentá-lo, porque é a minha primeira participação aqui sobre a sua presidência. E a posse do desembargador Francisco, já militei quando ele foi juiz lá em outra eleição municipal. Então, minha saudação a ambos e, com licença, um abraço. Muito obrigado. O segundo é o recurso eleitoral 66131, relatoria do desembargador Silvio Ronaldo Santos de Moraes, a quem passa a condução dos trabalhos, né, desembargador Silvio, se eventualmente quiser consultar advogados, etc. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, renovo as saudações já feitas a todos, ao doutor Fábio, ao doutor Rogério, aos colegas, aos advogados aqui presentes, que nos honram com a sua presença, e a todos aqueles que nos assistem. Aqui há um pedido, presidente, de sustentação oral, de parte do Dr. Jonas Caron, pelo recorrente PSDB de Mussum, Dr. Roger Fischer, pelo recorrente Eduardo Uli, e Felipe Henrique Giaretta, pelo recorrente MDB de Mussum. Eu gostaria de destacar aos nobres advogados que há questões preliminares e penso, então, que deveríamos primeiro nos centrarmos nas preliminares. Passo, então, a palavra, pela ordem, ao doutor Jonas Caron. Por favor. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente deste egrégio Tribunal Regional Eleitoral, doutor desembargador Armínio, excelentíssimo desembargador doutor Silvio de Moraes, relator, em nome de quem saúdo a todos os membros dessa corte, ilustre representante do Ministério Público, doutor Fábio Venzon, minha saudação também ao doutor Rogério Vargas,
em nome de quem saúdo a todos os servidores, colegas, advogados do investigado, Carlos Eduardo Ume, IMDB, doutores Roger Fischer e Felipe Giareta, o meu boa tarde a todos. Em relação à questão preliminar, a preliminar de nulidade pela não abertura do prazo de 5 dias para contrarrazoar os embargos, aqui realmente o tema é polêmico, né? E nós poderíamos ter evitado essa discussão se o prazo realmente tivesse sido aberto. De qualquer forma, eu entendi o raciocínio aplicado pelo juiz de primeiro grau. Por quê? Nós opusemos embargos de declaração com efeitos infringentes para, em primeiro lugar, modificar a decisão e anular também os votos da legenda, os votos do partido. E a resolução do TSE é elucidativa nesse sentido. Então, aqui estaria o efeito infringente dos embargos. E, em segundo lugar, para suprir a omissão da sentença que não apreciou o pedido para aplicação de multa. Então, veja, os efeitos infringentes dos embargos estavam apenas no pedido para anulação dos votos da legenda, porque a sentença, nesse ponto, não foi omissa, e nós estávamos pedindo a modificação do julgado, realmente. Mas o juiz entendeu que essa questão não deveria ser modificada e que caberia ao TRE analisar. Mas, em relação à aplicação da multa, a sentença foi simplesmente omissa. Nós pedimos a aplicação da multa na petição inicial. Na contestação, o investigado apresenta a defesa, pedindo a sua não aplicação, então foi preservado aqui o contraditório, plenamente preservada a ampla defesa, e a sentença não se manifesta sobre o assunto. Com os embargos, a omissão é suprida e a multa é aplicada. Então, esse foi o raciocínio aplicado pelo juiz de primeiro grau, mas, é claro, nesse ponto, precisamos reconhecer que o tema é polêmico. Em relação ao mérito da ação, em relação aos fatos, as provas do processo falam por si só. Vamos ficar com a preliminar primeiro, não é? Ótimo. Depois entramos no mérito e aí, se for o caso, asseguraremos a palavra. Perfeito. Claro, excelente, presidente. Ok, doutor Jonas. Então, passo a palavra ao doutor Roger Fischer. Obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador Armínio, presidente desta corte, desembargador Silvio Moraes, pessoas de quem eu saúdo todos os demais integrantes deste colégio do Tribunal Regional Eleitoral. Eminente doutor Fábio Venzon, digníssimo procurador regional eleitoral, prezados colegas, doutor Jonas, a quem saúdo, satisfação em revê-lo mesmo aqui virtualmente, doutor Felipe Giareta, senhores servidores, na pessoa do doutor Rogério Vargas, demais assistentes. Primeiramente, doutor Armínio, eu só gostaria de saudá-lo, porque é a primeira sessão em que participo sob a sua condução na presidência, isso muito me alegra. Então, nesse sentido, gostaria de parabenizá-lo pela assunção à presidência do Colégio do Tribunal Regional Eleitoral e, da mesma forma, ao desembargador Francisco Meche, a quem também saúdo e faço votos de uma brilhante gestão, como certamente ocorrerá. Excelências, de maneira bastante objetiva quanto às preliminares, e é nesse sentido que foi conduzido pelo doutor Silvio, né? Se pugna inicialmente pela nulidade do processo, pelo fato de, efetivamente, não ter sido oportunizado, como disse o doutor Jonas, reconhecido, não ter sido oportunizado o prazo para contrarrazões aos embargos de declaração, em confronto expresso ao disposto no artigo 1023, parágrafo 2º do CPC, que é aplicado ao caso por força do artigo 15 do mesmo diploma processual. E ela, de fato, houve, com esses embargos de declaração, houve a fixação da multa, da pena de multa de R$30 mil, foi acolhido pelo magistrado de Pisa. Então, nesse sentido, se pugna pelo reconhecimento da nulidade desta questão, do processo, nesse aspecto, para que viabilizasse, sim, as contrarrazões dos embargos de declaração. Da mesma forma, há uma questão de nulidade processual que foi arguída em nosso recurso, que diz, com a redução
pela metade do prazo para alegações finais do hora recorrente. Explico, excelências. Infelizmente, bom, sabemos que o prazo para as alegações finais são de 2 dias, né? Segundo uma ação de investigação judicial eleitoral. E o que tem ocorrido, e a gente tem visto bastante, não foi observado nesse caso. Infelizmente, justamente porque as audiências têm se dado no formato virtual, há uma certa dificuldade pelas serventias de juntar os depoimentos aos autos virtuais no dia em que ocorre a audiência. Não é por outra razão que muitas vezes tem sido observado, até porque não se está mais no prazo do processo eleitoral propriamente dito, tem sido observado pelos julgadores de piso que ele não abre o prazo automaticamente, não encerra a instrução automaticamente com a audiência, e sim eles aguardam a juntada, a anexação ao PJE de todos os depoimentos, e então as partes são intimadas para as alegações finais. O que ocorreu no caso? Realizada a audiência, abriu o prazo de 2 dias, sendo que um dos depoimentos de uma das testemunhas, que, embora analisado nas alegações finais, não foi analisado na plenitude da defesa, na medida em que, juntado 24 horas depois da ocorrência da audiência, e, naturalmente, foi subtraído um dos 2 dias do prazo para as alegações finais. Então, é nesse sentido que nós pugnamos pela nulidade também do processo neste aspecto, excelências, devido ao processo legal, e com a nulidade do processo neste aspecto, retorno dos autos à origem, não só para responder às fazer contrarrazões aos embargos de declaração, mas sim para reabrir o prazo para as alegações finais e conhecer a nulidade da sentença. Há ainda uma preliminar da nulidade da prova, mas me parece que o doutor Fábio Venzão até não se manifestou, embora já tenha abordado parcialmente a questão, dizendo que ela fica, uma vez reconhecida a nulidade da prova, isso não impede a nulidade, não conduz a nulidade do processo, e sim somente daquela prova, mas me parece que, pela condução do vereador Silvio, eu vou me ater só a essas 2 preliminares aqui, reservando o seu direito de, posteriormente, falar acerca do restante, se for o caso. Agradeço mais uma vez. Obrigado, doutor Roger. Palavra com o doutor Felipe, por favor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator, demais integrantes deste Tribunal Regional Eleitoral, ao representante do Ministério Público, também minha saudação, aos colegas advogados e à assistência. Como representante do partido político, do Diretório Municipal do MDB, eu gostaria de reservar a minha manifestação em relação à parte em que respondemos ao recurso da coligação investigante, que diz respeito à questão da anulação dos votos dado à legenda. Então, nesse ponto das preliminares, a gente adere à manifestação do representante do procurador do candidato Carlos Eduardo. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Fábio Venzon, por gentileza. Excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, eminente relator, eminentes desembargadores integrantes da Corte, doutor Rogério Vargas, Secretaria de Sessão, em nome de quem saúdo todos os servidores, doutor Roger Fischer, Jonas, Caron, Felipe, Jareta, André também que se encontra presente, e uma saudação especial aqui à nossa audiência. Bom, como referido, tratam-se em sede de preliminar, de 3 nulidades que foram alegadas. A primeira nulidade diz respeito a essa redução do prazo de alegações finais, que nós entendemos inexistente a nulidade em virtude, ou a necessidade de decretar a nulidade em virtude da ausência de prejuízo. Por quê? Apesar de, efetivamente, durante o curso das alegações finais, que seriam 2 dias, ter sido juntada uma das provas, que seria o depoimento de uma das testemunhas, as próprias alegações finais de quem alega a nulidade faz referência a essa prova. Ou seja, a juntada dessa prova não impediu a sua análise, tanto que ela foi, inclusive, citada nas alegações finais. E, no parecer, eu transcrevo o trecho em que há expressa menção e detalhamento do depoimento de Diego Machado de Souza, exatamente a pessoa cujo depoimento teria sido juntado no curso das alegações finais. Além disso, não foi requerido nenhum elastecimento desse prazo, poderia ter sido requerido, não foi requerido, né? Então, não vislumbramos qualquer prejuízo em virtude do ocorrido, aplicando-se aí o artigo 219 do Código Eleitoral, afastando, portanto, a
a decretação dessa nulidade. Contudo, em relação à ausência de intimação para contrarrazões aos embargos de declaração que tiveram efetivamente efeitos infringentes, aí vemos uma nulidade, sim, que viola o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, e houve efeitos modificativos, na medida em que o importante é saber se houve alteração do dispositivo da decisão, e houve alteração, houve acréscimo de uma sanção, né? Então, efetivamente, quanto a isso, não há dúvida que tiveram efeitos infringentes esses embargos, né? Então, em virtude disso, nós temos ali o dispositivo do CPC que exige nem precisaria, é suficiente a própria Constituição, o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, mas nós temos aí o dispositivo do CPC que expressamente hoje prevê, o artigo 1023, parágrafo 2º do CPC, essa necessidade de intimação do embargado para oferecer as contrarrazões. Não foi feito, entendemos que aí existe uma nulidade absoluta que poderia, e até assim faço uma retificação do meu parecer. Eu havia mencionado que, porque houve oferecimento dos embargos de declaração depois de segundos embargos de declaração, exatamente dos prejudicados, porque não puderam se manifestar. E poderia-se pensar, bom, mas eles poderiam, nesses embargos, ter feito referência a isso, né? E não fizeram referência a isso. E aí eu mencionei o seguinte, eles não podiam fazer referência nesses embargos de declaração, porque não havia omissão, contradição, obscuridade na sentença que julgou os embargos, para se poder alegar. Mas depois, verificando a jurisprudência, ele entende que nulidades processuais podem ser alegadas em sede de embargo de declaração. Não poderia, nos embargos de declaração opostos pelos clientes do Dr. Roger, poderia ter sido alegada, não foi alegada. Contudo, e aí eu estou retificando um pouco o meu parecer, né? Modificando um pouquinho a fundamentação dele. Contudo, aplica-se aqui o artigo 278, o parágrafo único do CPC, que diz, menciona a preclusão das nulidades, né, quando não alegadas na primeira oportunidade, mas o parágrafo único menciona, não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento. E nesse caso, me parece que trata de uma nulidade absoluta, violação a princípios constitucionais, nenhum problema delas estarem sendo alegadas nesse momento. Nosso parecer, então, é pela existência dessa nulidade, necessidade de retorno dos autos à origem, anulação dessa decisão que julgou os embargos de declaração e aplicou multa, para que, aí sim, intimado os embargados para oferecer, querendo, contrarrazões aos aludidos embargos. Em virtude disso, deixamos de nos pronunciar em relação a outra nulidade, que era uma nulidade relacionada à prova, porque entendemos que essa nulidade vai ser analisada quando do mérito. No mérito, se verificar que essa prova é nula, não vai poder ser utilizada como prova do ilícito, né? Então, entendemos que está, neste momento, prejudicada essa análise. Com isso, nosso parecer é no sentido do conhecimento e parcial provimento do recurso dos representados, a fim de que seja anulada a decisão que julgou os embargos de declaração da parte autora, dando-lhes efeitos infringentes, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que os demandados, então embargados, sejam intimados para querendo oferecer contra-razões dos embargos de declaração no prazo assinalado. Meu parecer. Obrigado, doutor Fábio. Eminente presidente, demais integrantes, o voto estava disponibilizado, ele é um pouco extenso e realmente eu vou resumi-lo, porque a decisão vai exatamente ao encontro do parecer exarado pelo ilustre doutor Fábio. Realmente, em relação às duas preliminares, a primeira delas eu estou desconhecendo, não estou reconhecendo, justamente pela ausência de prejuízo, porque, não obstante fundamentadas as razões trazidas da tribuna e no próprio recurso, de fato, o prejuízo não se consumou, até porque isto, sim, talvez seja o fato de atentarmos no procedimento interno para que não se repita esta juntada. De fato, em 2 dias, ela foi juntada já no curso do primeiro dia, às 17h28, e, de fato, o advogado só teve o dia subsequente, a partir daquele momento, para poder se pronunciar a respeito. Mas o fez, de sorte que não houve prejuízo, e, como bem disse o doutor Fábio, eu também transcrevi nas minhas razões, nas minhas considerações, de fato, é a transcrição feita pelo recorrente com referência à testemunha cujo depoimento foi juntado tardiamente, ainda dentro do prazo. Então, esta primeira preliminar eu estou afastando. Agora, a segunda, à luz do 1023, parágrafo 2º do CPC, evidentemente que, em se tratando
de embargos opostos e implicando a decisão com efeitos infringentes, obrigatoriamente deveria ter sido dada a vistas à parte e não o foi. Portanto, a nulidade está consumada e, nas mesmas razões, repito, do nosso ilustre Dr. Fábio Venzon, eu também estou, então, votando no sentido de que os autos retornem à origem para análise das contrarrazões a serem oferecidas pela parte embargada, evitando, por conseguinte, a indevida supressão da instância. Diante disso, está prejudicado, por hora, a análise do mérito dos demais pontos desenvolvidos à apreciação em ambos os recursos, inclusive a preliminar concernente à nulidade da prova obtida em abordagem policial, que guarda uma direta relação com a demonstração da materialidade do ilícito imputado e, por isso, com o mérito da causa. Eminente presidente, este é, então, o voto. Pelo que consta do sistema, todos estão de acordo com o eminente relator e podemos, então, proclamar o resultado. A unanimidade, deram um parcial provimento ao recurso interposto por Carlos Eduardo UMI e MDB, anulando a sentença que julgou os embargos de declaração opostos pelo PSDB, devolvendo os autos à origem para que sejam novamente julgados declaratórios com intimação posterior aos representados para o oferecimento de contrarrazões ao recurso prejudicado ao apelo interposto pelo PSDB de Mussum. Eu pergunto ao doutor Giaretta se é parente do doutor Gersi Giaretta. Doutor, é a pergunta que eu mais recebo em audiências. Não sou parente, não. Devemos ter vindo nossas origens, deve ter sido na mesma região, mas não conheço ele. Não tive o prazer ainda. Pelo que ouço, deve ser uma pessoa benquista, porque todos falam com bastante referência a ele. Conhecemos, né, desembargador Mexe, muito do doutor Gersi Giaretta. Sem som, desembargador Mexe. Eu fiz a mesma pergunta para o doutor Giaretta, quando eu o conheci. O doutor Gersi Giaretta estava residindo na Paulino Teixeira, esquina com a Cabral. Se não me engano, a última vez que eu vi meus filhos estudavam ali no... Perto do supermercado Zafari. Exatamente. A praia do da Igreja da Piedade. Exatamente. Praia do desembargador Mexe, Zafari. Eu vou ter que procurar o doutor Gersi me apresentar para ele, porque agora eu desejo conhecer ele. E tantas pessoas que fazem boas referências em relação a ele. É, muito querido. E o doutor Roger Fischer, ele fica meio recatado aqui, mas eu vou contar uma confidência, você é inconfidente. O doutor Roger Fischer fazia parte lá da minha tribo, que assistia os Jogos do Grêmio na Geraldo Olímpico, lá por lado oposto à Zenha, não é? Era o Ayrtinho, o Abelionato, o finado Lino, o Roger Fischer e outros, né? E nós nos abastecíamos, desembargador Meixo, o bar que nós vimos era gerenciado, o metre era o famoso 171. É verdade. O metre do nosso bar lá no Olímpico era o 171. Conhecido. Era o 171. Quer dizer que tinham mercadorias estranhas. Não. E o saudoso... conteúdo não era atestado, não era garantia de origem, doutor Meixo. E o desembargador Stefanello assistia do outro lado, do lado da Zenha, com as filhas e genros, também na geral. Saudoso Stefanello. Assisti muitos jogos ali, de muita saudade do nosso velho tempo, né? O Olímpico, depois o Olímpico Monumental, muitas saudades. Então tá, um abraço. Se me permite, doutor, então, saudando Sim. novamente, já foi presidente do Tribunal de Justiça do Estado, agora é presidente do Tribunal Regional Eleitoral, duas entidades, enfim, que eu tenho um apreço todo considerável, na medida em que eu trabalhei no Tribunal de Justiça e também agora milito junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Quem sabe o senhor agora vai para a terceira, vai ser presidente de uma terceira entidade, enfim, que eu tanto aprecio, que é o nosso tricolor, não é, desembargador Francisco? Não, para o tricolor eu acho o mais indicado o desembargador Mexe ou o desembargador Marcelo, esses são os mais indicados. O desembargador Marcelo é o mais indicado. Honorário, já é presidente honorário do Grêmio.
Tá bem. Um abraço, então, aos doutores. Um abraço, bom trabalho a todos aí, colegas. Fischer, Carol e Chile. Vamos à terceira preferência, relatoria do desembargador Thompson Flores. Prestação de contas, final 43346. Desembargador Thompson, tenha bondade. Só um momentinho, presidente. Preferência, doutor André, que vai Pereira Reguchê. Processo 433, né? Tem sustentação oral, senhor presidente, ou não? André está aí. Tem Sim, doutor André. Haverá sustentação, então? Sim, doutor André Pereira. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Podemos passar a palavra. Excelentíssimos senhores desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral, minha saudação toda especial. Da mesma forma, o eminente e ilustre membro da Procuradoria Eleitoral. Doutores, a explanação é breve e objetiva, no sentido de esclarecer alguns pontos acerca da prestação de contas apresentada pela candidata. A documentação apresentada, excelências, em sede recursal, se mostra pertinente nos termos do artigo 266 do Código Eleitoral, que permite a apresentação de documento em sede recursal e dita documentação demonstra sobremaneira a boa-fé da recorrente e comprova a destinação dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Em relação aos cheques que deram origem à resignação, o cheque cruzado no valor de R$ 508 acostado aos autos, firmado em favor da empresa Silvia M.A. Varreira, encontra-se emitido de forma cruzada e devidamente descontado da conta de campanha da recorrente, conforme comprava os extratos bancários apresentados e o comprovante das despesas, da mesma forma apresentada nos autos, conforme petição lançada no dia 15 de janeiro de 2021, nos autos de origem. Em relação aos demais cheques, que não foram efetivamente cruzados, possui o destinatário devidamente identificado nas cártulas, identificando de forma clara e precisa os reais beneficiários e acompanhados das notas fiscais, que comprovam os serviços prestados. Assim, excelências, a recorrente pugna pela procedência do recurso interposto, tendo em vista que encontra-se demonstrada a boa-fé, sendo afastada, porventura, a incidência da multa de R$ 1.200 a ser recolhida ao Tesouro Nacional. Espera deferimento, excelências. Seria isso, doutor. Presidente, Vossa Excelência está sem som. Desembargador Thompson, quer comandar? Não, Vossa Excelência. Saudades. Vossa Excelência é o presidente. Tá bom. Doutor Fábio, então. Presidente, renovando as saudações, novamente ao doutor André, que se colocou na tribuna. Nesse caso, nosso parecer foi no sentido de que não houve a utilização devida dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Entendemos que há necessidade de comprovar que se trata de uma despesa eleitoral, e isso se faz através de notas fiscais, através de recibos, através de contratos de prestação de serviço. Com isso, se comprova que está sendo paga uma despesa eleitoral. Muito bem. Agora, precisa ser comprovado que aquela pessoa que está declarando aquilo é a pessoa que recebeu, exatamente para dar fidedignidade a essa prova de que se trata de uma despesa eleitoral. E nada adianta haver um recibo, um contrato de prestação de serviço de um suposto cabo eleitoral quando o dinheiro não entra na conta desse cabo eleitoral, vai para outra conta. Isso tira a fidedignidade dessa comprovação da despesa eleitoral. Não é por nada que a legislação eleitoral, as resoluções do TSE, enfim, elas exigem as duas coisas. Elas exigem as duas coisas. Se não fosse assim, não haveria necessidade, então, do cheque cruzado e nominal exigido
para os gastos financeiros. É desnecessário, então, essa previsão. Se a ideia é que isso não tenha qualquer finalidade, que basta trazer uma nota fiscal, trazer um recibo que está comprovada a devida utilização, então, para quê? Qual a necessidade de fazer constar? E, na verdade, nós estamos vendo que as resoluções do TSE, elas estão até mais preocupadas com isso. Porque, para as eleições de 2018, a resolução existente para as eleições de 2018, ela não previa cheque nominal e cruzado. Ela previa artigo 40, inciso 1, artigo 40, inciso 1, da resolução 23553, que é relacionada às eleições de 2018. Dizia: os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados de pequeno vulto, só podem ser efetuados por meio de cheque nominal, transferência bancária, que identifica o CPF ou CNPJ, ou débito em conta. O objetivo é não permitir que a pessoa, por exemplo, saque o dinheiro e repasse, ou emita um cheque que não é nem nominal, qualquer pessoa pode chegar e descontar esse cheque. O objetivo é exatamente direcionar, fazer a comprovação de que aquele que está emitindo a nota fiscal, aquele que está emitindo o recibo, é quem recebeu o dinheiro. Daí a resolução passada, a eleição de 2018, falava na necessidade de cheque nominal, ou transferência bancária, que identifique CPF ou CNPJ, ou débito em conta. A resolução atual é ainda mais vigorosa, a resolução atual, porque a resolução atual passou a exigir também o cheque nominal e cruzado. O artigo 38, ele prevê o cheque nominal e cruzado, exatamente para ter a garantia de que esse recurso vai entrar na conta da pessoa. Porque, na medida que o recurso, que o cheque nominal e cruzado, ele é depositado na conta da pessoa, você tem a rastreabilidade do recurso. Então, aquela pessoa que emitiu aquela nota fiscal, aquela pessoa que emitiu aquele recibo, você consegue, através de uma instituição imparcial, vamos dizer assim, né, que é o sistema financeiro, os bancos, as instituições financeiras, não é? E através de sistemas que deixam isso tudo comprovado de forma totalmente isenta, que é exatamente o sistema bancário, você consegue demonstrar que o dinheiro foi para a conta daquela pessoa. Rastreabilidade. Essa rastreabilidade também tem o objetivo de evitar que algumas pessoas ou empresas sejam utilizadas em prol de diversos candidatos, para, por exemplo, fazer prova, e aí vou dizer esquentar, prestações de contas de diversos candidatos. Por quê? Porque quando o dinheiro entra na conta, isso começa a chamar atenção. Chamar atenção não, é passivo de fiscalização pelo COAF, passivo de fiscalização por outras instituições, quando o dinheiro entra na conta. É muito mais fácil uma gráfica ela emitir notas fiscais se o dinheiro não entrar na conta dela. Se o dinheiro entra na conta da gráfica, começar a entrar o dinheiro de vários candidatos na conta da gráfica, isso chama atenção, e essa gráfica vai ter que ter tido produção, vai ter que demonstrar isso. A Receita Estadual, enfim, vai querer saber, e os tributos de todo esse ganho. Então, assim, facilita muito a fraude na prestação de contas. Não estou falando que aqui tem fraude, de forma alguma, não é desse processo, estou falando que nós somos, é uma questão em tese, porque para os demais processos, a legislação tem que ter uma arquitetura que dificulte a fraude. A legislação tem que ter uma arquitetura que dificulte a fraude. E a interpretação da legislação deve se dar no mesmo sentido. Então, nesse sentido que eu estou dizendo que quando se permite que o dinheiro não entre na conta daquela pessoa que emitiu a nota fiscal ou recibo, facilita-se a fraude. Porque uma gráfica, por exemplo, que começar a ter que necessariamente depositar na sua conta dinheiro recebido de diversos candidatos, ainda que depois ela devolvesse o recurso para o candidato, aquilo ali fosse apenas para poder esquentar uma prestação de contas, porque aqui eu estou falando das hipóteses de fraude, para evitar hipóteses de fraude, é muito mais difícil, né? Vai ser mais difícil conseguir uma gráfica que aceite receber um monte de dinheiro na sua conta para esquentar alguma prestação de contas. Fica muito mais fácil assim, quando o dinheiro não entra na conta da pessoa. Bom, no caso concreto, então por isso eu digo, esse artigo 38 tem que se dar efetividade a ele, quando ele menciona, e aí entendo que quando não se comprova o pagamento também correto para aquela pessoa que emitiu a nota fiscal ou emitiu o recibo, você tem uma utilização indevida do recurso do FEFC, recurso público. E quando você tem a utilização indevida, você tem que devolver esse recurso. No caso concreto, nós temos dois cheques nominais, que realmente são cheques nominais às pessoas, a duas das pessoas que emitiram o recibo ou nota fiscal, 2 cheques nominais, não está cruzado, permitindo, então, que não seja depositado na conta delas, que possa ser depois endossado, por exemplo. E nós temos um dos casos, inclusive, que, verificando em consulta ao extrato bancário eletrônico disponibilizado pelo TSE no site Divulga Candi, não consta no campo CPF, CNPJ contraparte, para 2 deles,
E em relação ao comércio de combustíveis Rio Pardo Limitada, que foi pago com cheque número 4, descontado em 11 de novembro de 2020, a contraparte que consta é Fabrício Antônio Ceruti, e aí tem o CPF, ou seja, quem emitiu a nota fiscal foi Combustíveis Rio Pardo Limitada. E entrou na conta, o dinheiro entrou na conta de Fabrício Antônio Ceruti. Então, em virtude disso, como não foi observado esse artigo 38, e preocupado exatamente com essa rastreabilidade para assegurarmos uma arquitetura que dificulte a fraude, é que estamos opinando aí pela desaprovação das contas e recolhimento desse recurso, que aí não seria uma multa, mas é o recolhimento do recurso que foi indevidamente utilizado ao Tesouro Nacional. É o parecer. Então, opinamos pelo desprovimento do recurso. Senhor Thompson. Senhor presidente, eu me associo a todos os cumprimentos já feitos pelos colegas que me antecederem e por Vossa Excelência, naturalmente, em especial ao ilustre advogado que sustentou da tribuna. Desde já antecipo que o meu voto vai na mesma linha do parecer, faço apenas um acréscimo. Conforme consta dos autos, as irregularidades representam 13,78% do total das receitas declaradas, que no caso foram R$ 8.709,48, envolvendo a utilização indevida dos recursos públicos, motivo pelo qual devem ser desaprovadas as contas. Então, esse acréscimo, senhor presidente, o voto naturalmente é mais extenso, mas é na mesma linha do parecer, o voto é pelo desprovimento do recurso. E as manifestações já trazidas são unânimes no mesmo sentido, então, proclamando o resultado, a unanimidade negaram provimento ao recurso. Com isso, terminamos nossas preferências. E também, como já antes adiantamos, não há divergência em relação aos pareceres ministeriais. Mas tem alguns que eu creio que o doutor Venzon vai querer fazer a manifestação agora, não é? Então, vamos passar um por um, que é o mais fácil, é o mais simples. O 4 da pauta, relatoria do desembargador Mensch. Doutor Venzon, então. Senhor presidente, esse foi o caso que, salvo engano, é o caso em que nós estamos aqui retificando o parecer para opinar pelo não conhecimento, pela ausência superveniente do interesse recursal, porque aquelas questões de retirada de propaganda e passado o período eleitoral, né, ficaria superada. Se eu não me engano, é o 0600-510, dígito 38. Então, nós estamos opinando aqui, era propaganda eleitoral inverídica e o objetivo era, enfim, a retirada dessa propaganda. E aí, superado, então, as eleições, esse pedido de retirada de propaganda perde seu objeto. Não há aqui questão de multa discutida, né, aplicada, enfim, e ter sendo objeto de discussão. Então, opinamos pela ausência superveniente de interesse recursal para que não seja conhecido o recurso. Desembargador Mensch. E é nesse sentido, meu caro presidente, eminentes colegas, o voto é pelo não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal, em razão da perda superveniente do objeto. E a manifestação é unânime, né? Todos estão nesse sentido, então, proclamando o resultado do 510-38, a unanimidade não conheceram do recurso. O seguinte é o 5 da pauta também, relatoria do desembargador Mensch. Então, vamos ouvir Esse é a convergência. Então, o voto é no sentido de não conhecimento do recurso interposto pelo Movimento Democrático Brasileiro, MDB, de Gramado, por intempestivo. Sim. Esse é convergente com o parecer, não é? E convergente com o voto de todos. Então, a unanimidade não conheceram do recurso. O seguinte, o 6 da pauta, Cachoeirinha, 890-54, relatoria do eminente desembargador Silvio. Senhor presidente, aqui é uma postagem realizada em página pessoal do candidato, reproduzindo a parte positiva da decisão liminar dada pelo juiz, que proibiu a divulgação da decisão. Então, em verdade, há aqui litigância de má-fé, nos termos do 85º do CPC, em atenção aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, impõe-se a manutenção da sentença e o julgamento é pelo desprovimento do recurso. E é convergente com o parecer, doutor Venzon. Então, proclamando o resultado, a unanimidade negaram o provimento. Que já viu os votos de todos também nesse sentido. O 7 da pauta, também relatoria do desembargador Silvio, 330-47, de Vila Lângaro.
também presidente, está convergindo com o parecer do doutor Fábio, e aqui eu estou dando parcial provimento ao recurso para aprovação com ressalvas. É a questão, se trata de módico valor, razão pela qual nós estamos aplicando a nossa jurisprudência já consolidada. Tá. E é o voto de todos, não? Então, a unanimidade deram parcial provimento ao recurso para aprovar com ressalvas as contas, mantendo a condenação ao pagamento da multa no valor de R$ 256,96. O seguinte é o 8º, esse também eu creio que o doutor Vezon é o do desembargador Gerson, né? A relatoria é o 53482, cacique doble, e aqui eu acho que o parecer vai ser retificado agora, né, doutor Vezon? Já foi, fiz até por escrito, agora um pouquinho antes da sessão, por alguma razão, não sei, ontem não entrou, e eu acabei agora, então, o parecer por escrito é retificando para aprovação com ressalvas, sem prejuízo ali também do recolhimento ao Tesouro, porque aí é recurso de origem não identificada. Desembargador Gerson? Senhor presidente, aí ficou convergente, é nesse sentido, então, a parcial provimento, e eu só vou fazer a ressalva, senhor presidente, que como o relatório original ainda constava o parecer em posição de desaprovação, eu vou pedir para fazer alteração no relatório, para então retratar o que foi objeto aqui da retificação. Então, a assinatura vai só aguardar a retificação do relatório. Mas a questão é muito parecida com a anterior, que o desembargador Silvio julgou, o recolhimento de R$ 202, que é o valor absoluto é ínfimo. E é a convergência nos votos de todos, então, deram parcial provimento ao recurso, aprovando as contas com ressalva e mantendo a determinação do recolhimento de R$ 202 ao Tesouro Nacional. O 9, em seguida, é o 02295, prestação de contas, via mão também relatoria do desembargador Gerson. Senhor presidente, aqui também é convergente com o parecer. Eu só vou fazer um pequeno destaque, porque essa discussão ela é muito próxima de uma outra que nós já travamos no ano passado e retrasado, sobre a questão da inefetividade da suspensão de cotas. Eu até havia proposto na linha que o doutor Fábio vem sustentando há tempo, de dar eficácia, mas aqui o caso é que o partido não lidou com recursos públicos, então o entendimento do voto é de que sim, aqui cabe a suspensão, porque não vai ser paga com descontos do fundo, vai ser paga diretamente, então fica suspenso até que haja o recolhimento. É nesse sentido. Doutor Fábio, queria fazer alguma manifestação? Não, eu gostaria apenas fico feliz dessa mudança do entendimento, e eu acho que até que foi dito que a partir do exercício de 2019 estava se pensando nessas contas de 2019 fazer essa mudança para conferirmos aí ao recurso, a irregularidade envolvendo recurso de origem não identificada, conferirmos efetividade à sanção prevista na lei dos partidos políticos, porque senão ficava sem qualquer tipo de sanção. Da forma como a juíza aplicou aqui, que é até o recolhimento, fica muito bom, passa a ter alguma efetividade aquela sanção, né? Então, ficamos bastante satisfeitos aí com essa alteração. E a convergência de votos, e proclamando o resultado, a unanimidade negaram provimento ao recurso. O 10 são embargos de declaração, 25, 27, 52, Porto Alegre, desembargador Gerson. Senhor presidente, aqui eu estou encaminhando pela rejeição dos embargos, porque não há omissão, obscuridade ou contradição. Uhum. E é o voto de todos, então, a unanimidade rejeitar o embargo de declaração. O 11, prestação de contas, 72112, relatoria do desembargador Thompson Flores. Senhor presidente, o voto é no mesmo sentido do parecer, pelo desprovimento do recurso. Matéria bem singela. Todos de acordo, a unanimidade negaram provimento ao recurso. O 12, desembargador Amadeu Butelli. Palmares do Sul, é o 21637. Presidente, o relatório ainda consta aqui, o parecer antigo, doutor Fábio, não sei se retificou. Esse retificou, sim. Retificado. Então, senhor presidente, me associando aos cumprimentos já efetuados pelos colegas, aqui se trata de utilização de recursos próprios no custeio de campanha superior ao limite legal, montante módico, R$ 449,23. Estou acompanhando, então, acolhendo, melhor dizendo, os termos do parecer retificado do doutor Fábio, para aprovar com ressalvas as contas da candidata Vânia Beatriz Rodrigues de Moraes,
sem prejuízo do recolhimento da multa, porém ao fundo partidário. Essa correção se impõe porque, no primeiro grau, determinava o recolhimento para o Tesouro Nacional. Assim como voto, senhor presidente. É o voto de todos, então, proclamando o resultado, deram parcial provimento ao recurso, aprovando as contas com ressalva, mantendo a condenação à penalidade de multa no valor de R$ 449,23, que deverá ser destinado ao fundo partidário, corrigido o erro material, à unanimidade. Os seguintes, também desembargador Butelli, também prestação de contas, Palmares do Sul. Perfeito. Senhor presidente, renovando as saudações, aqui se tratam de duas irregularidades na prestação de contas do candidato Marco Aurélio Ventura, também de Palmares do Sul. A primeira, pela utilização de recursos próprios de campanha, também superior ao limite legal, e uma segunda, relativa a 2 pagamentos com escrituração contábil não da forma como exigida pelas resoluções do TSE. Eu estou, então, acolhendo o parecer do Dr. Fábio para desaprovar, manter a sentença de primeiro grau, desaprovando as contas, e com recolhimento de R$ 525 ao Tesouro Nacional e R$ 1.270,01 ao fundo partidário. Isso porque o candidato já havia recolhido, com o recurso, a quantia de R$ 1.249,22, uma diferença que ele entendia efetivamente incorreta e devida. É assim como voto, senhor presidente. Todos estão de acordo, proclamando o resultado, negaram provimento ao recurso, mantendo a desaprovação das contas e determinação de recolhimento de R$ 525 ao Tesouro Nacional, bem como a penalidade de multa no valor de R$ 1.270,01, corrigindo-se o erro material da sentença quanto à destinação que é para o fundo partidário, a unanimidade. O 14 agora, também prestação de contas, 113,32, relatoria do desembargador Oyama, Nova Esperança do Sul. Desembargador Oyama. Senhor presidente, colegas, me associando a todas as manifestações de apreço, o voto aqui, seguindo a linha do parecer da Procuradoria, é no sentido de declarar a inconstitucionalidade do artigo 55D da Lei 9.096/95, na linha do voto do eminente desembargador Gerson Fischmann, que eu transcrevo aqui. E quanto ao mérito propriamente dito, aqui é a questão de doação de doações oriundas de ocupantes de função cargo público. Então, a matéria já é bem conhecida aqui da Corte, né? E eu faço um repasse aqui de tudo que houve no processo e estou negando o provimento ao recurso para manter a sentença. É o voto de todos, né? A unanimidade negaram o provimento ao recurso, reconhecendo a inconstitucionalidade do artigo 55D da Lei 9.096/95. E, por fim, o 15 da pauta, direito de resposta, 301/92, triunfo de Desembargador Oyama. Nesse caso aqui, senhor presidente, são 2 os recursos, né? O primeiro deles diz com a divulgação de notícia manifestamente inverídica. Isso aqui está bem retratado aqui no voto, né? Inclusive no sentido do parecer da Procuradoria, que realmente a notícia é inverídica. E, nesse sentido, né, eu acho que merece provimento ao outro recurso, que é condenar a pena de multa no montante mínimo de 5.000 FIES. Então, o voto é por negar provimento ao recurso de Ricardo Marinês e coligação Triunfo e dar provimento ao recurso da coligação Mudança Continua e Murilo, condenando os representados a multa de 5.000 FIES. E é o voto de todos, né? Então, a unanimidade negaram provimento ao recurso interposto pelos representados e proveram ao recurso dos representantes, condenados os representados ao pagamento da multa de 5.000 FIES. Com isso, eminentes colegas, encerramos a sessão. E antes eu pediria, vou fazer um registro, eu pediria que o desembargador Mensch, então, que foi quem me informou isso, transmitisse à corte, que é um exemplo muito edificante. Os familiares do ministro Rui Rosado
doaram à Biblioteca do Tribunal de Justiça a Biblioteca do Ministro Rui, não é, desembargador Meixe? Essa informação eu recebi durante a homenagem, né? Que teria sido doada a sua biblioteca à Biblioteca do Tribunal de Justiça. E é uma biblioteca de 5, 6 mil volumes, né? Ao redor de 6 mil volumes. Beleza. Então tá. Com essa boa notícia, né, que o desembargador Meixe nos transmite, encerramos a nossa sessão e a próxima sessão agora é no dia 10, sempre no horário civilizado, né, das 14 horas. Né? Um abraço a todos e até o dia 10. Nos encontraremos daqui a pouco lá no TJ, né, desembargador Meixe? Estou lhe aguardando. Sim, já vou indo lá. Um abraço. Bom trabalho a todos.